Epicuro, filosofia e legado. Epicuro foi um dos filósofos mais influentes da antiguidade clássica, cuja doutrina continua ressoando no pensamento ocidental até os dias atuais. Nascido na Grécia Antiga, suas ideias revolucionárias sobre a busca da felicidade, a compreensão do universo e a natureza da realidade desafiaram as convenções de sua época. Através de suas escolas e escritos, Epicuro desenvolveu uma filosofia abrangente que abordava desde a física atomista até uma ética baseada na busca racional do prazer como ausência de dor e perturbação. Esta apresentação explorará a vida deste pensador extraordinário, suas principais obras, conceitos fundamentais e o impacto duradouro de seu pensamento através dos séculos. Nascimento e origens. Local de nascimento. Epicuro nasceu em 341 a.C. na ilha de Samos, uma região localizada no Mar Egeu. Samos era conhecida por sua beleza natural e importância estratégica no mundo grego antigo. O ambiente insular provavelmente influenciou algumas de suas primeiras observações sobre a natureza e o universo. Contexto familiar. Filho de colonos atenienses, Epicuro cresceu em um período de grandes transformações políticas e culturais no mundo grego. Seus pais, Neocles e Queréstrata, eram cidadãos atenienses que haviam sido enviados para Samos como parte de um programa de colonização ateniense, buscando expandir a influência de Atenas pelo Mar Egeu. Essa origem familiar proporcionou a Epicuro uma educação típica de um jovem ateniense, apesar de estar geograficamente distante do centro cultural que era Atenas naquela época. Formação filosófica. Primeiros estudos. Epicuro iniciou seus estudos filosóficos com o platônico Pânfilo, que lhe proporcionou uma sólida introdução ao pensamento de Platão e aos fundamentos da filosofia grega. Influência de Demócrito. O atomismo de Demócrito exerceu profunda influência sobre Epicuro, formando a base de sua física e cosmologia materialista. Contribuição de Aristipo. Da escola cirenaica de Aristipo, Epicuro adaptou certas noções sobre o prazer como fim último da vida, refinando-as em sua própria teoria ética. Desenvolvimento próprio. Combinando e transformando essas influências, Epicuro desenvolveu um sistema filosófico original e abrangente. A formação filosófica de Epicuro demonstra como ele soube absorver diferentes correntes do pensamento grego para criar uma filosofia inovadora que respondia às necessidades de seu tempo, estabelecendo as bases para uma tradição que perduraria por séculos. O Jardim de Epicuro. Fundação em Atenas. Em 306 a.C., Epicuro adquiriu uma propriedade em Atenas, onde estabeleceu sua escola filosófica. Diferente da Academia de Platão ou do Liceu de Aristóteles, o Jardim Quepos de Epicuro situava-se em um ambiente mais afastado da agitação urbana, refletindo sua filosofia de tranquilidade. Comunidade inclusiva. De forma revolucionária para sua época, o jardim abria suas portas para mulheres e escravos, grupos geralmente excluídos das instituições educacionais formais no mundo grego. Esta política inclusiva demonstrava a aplicação prática dos princípios de igualdade e amizade
que Epicuro defendia: estilo de vida. No jardim, praticava-se um estilo de vida simples e autossuficiente, com os membros cultivando seus próprios alimentos e vivendo em comunidade. Esse ambiente serviu como laboratório vivo para os ideais epicuristas de simplicidade voluntária e moderação. O jardim tornou-se mais que uma simples escola, era uma comunidade onde os princípios filosóficos eram vividos diariamente, criando um refúgio intelectual e espiritual em contraste com a turbulência política da Atenas pós-Alexandre. Principais obras de Epicuro: cartas filosóficas, correspondências com discípulos contendo exposições completas de sua doutrina, obras éticas e aforismos, coleções de máximas e reflexões sobre a vida feliz, tratado sobre a natureza, exposição detalhada de sua física e cosmologia. A obra escrita de Epicuro era vasta, composta por aproximadamente 300 rolos de papiro, segundo relatos antigos. Infelizmente, a maior parte de seus escritos se perdeu com o tempo. O que conhecemos hoje provém principalmente de 3 cartas preservadas por Diógenes Laércio: Carta a Heródoto, Carta a Pitócles e Carta a Meneceu, coleções de máximas e fragmentos descobertos nas ruínas de Herculano, cidade destruída pela erupção do Vesúvio. Esses textos sobreviventes, embora representem apenas uma fração de sua produção intelectual, são suficientes para reconstruir os pilares fundamentais de seu pensamento e compreender a coerência interna de seu sistema filosófico. Carta a Heródoto. Finalidade didática. A Carta a Heródoto foi escrita como um resumo didático da física epicurista, destinada a facilitar a memorização dos princípios fundamentais do sistema por seus discípulos. Nela, Epicuro sintetiza sua visão materialista do universo, apresentando as bases de sua cosmologia. Teoria atômica. Na carta, Epicuro desenvolve sua versão da teoria atômica, inicialmente proposta por Demócrito e Leucipo. Ele argumenta que toda a realidade é composta por átomos e vazio, sendo os átomos partículas indivisíveis em constante movimento através do espaço infinito. Visão do universo. Epicuro propõe uma visão revolucionária do cosmos como infinito, contendo inúmeros mundos semelhantes e diferentes do nosso. Esta concepção elimina a necessidade de intervenção divina na formação do universo, explicando-o através de princípios puramente materiais e mecânicos. A importância desta carta reside em sua apresentação sistemática de uma cosmologia materialista que desafiava as explicações teológicas dominantes, oferecendo uma base física para a compreensão dos fenômenos naturais e libertando a humanidade do medo supersticioso dos deuses e eventos celestes. Conteúdo da Carta a Heródoto. Princípio ex nihilo. Nada surge do nada. É um dos princípios fundamentais expostos na carta. Epicuro afirma que é impossível que algo surja do não ser, estabelecendo assim a conservação da matéria como lei universal. Esta máxima subverte explicações míticas da criação e estabelece bases para uma compreensão científica do universo. Átomos e vazio.
Epicuro postula que o universo é composto apenas de átomos e vazio. Os átomos são partículas indivisíveis, eternas e imutáveis, que se movem continuamente pelo espaço vazio, combinando-se para formar todos os objetos perceptíveis. Teoria da percepção. A carta explica como ocorre a percepção sensorial através da emanação de finíssimas películas atômicas, eidola, dos objetos, que atingem nossos órgãos sensoriais. Esta teoria materialista da percepção fundamenta o empirismo radical de Epicuro. Infinitude do universo. Epicuro defende que tanto o número de átomos quanto o vazio são infinitos, implicando a existência de inúmeros mundos além do nosso, uma concepção surpreendentemente moderna para sua época. Carta a Pitócles. Propósito da carta. Dirigida ao discípulo Pitócles, esta correspondência tinha como objetivo oferecer explicações naturais para fenômenos celestes e meteorológicos que frequentemente eram atribuídos aos deuses, gerando medo e superstição entre as pessoas. Método explicativo. Epicuro propõe explicações múltiplas para cada fenômeno, argumentando que não é necessário determinar uma única causa verdadeira, mas sim demonstrar que existem possíveis causas naturais, eliminando assim a necessidade de explicações sobrenaturais. Abordagem científica. A carta representa uma das primeiras tentativas de estabelecer uma metodologia científica para a compreensão de eventos astronômicos e meteorológicos, baseando-se na observação e em explicações materialistas consistentes com a teoria atômica. Ao desmistificar fenômenos como eclipses, cometas e tempestades, Epicuro buscava libertar seus seguidores do temor religioso associado a esses eventos. Sua abordagem naturalista antecipou aspectos do método científico moderno, priorizando explicações baseadas em causas naturais, observáveis sobre intervenções divinas. Temas da Carta a Pitócles. Fenômenos atmosféricos. Explicação da formação de nuvens e chuva como processos naturais de condensação e agregação de partículas aquosas no ar. Fenômenos elétricos. Teorias sobre a origem de relâmpagos e trovões, como colisões de partículas e movimentos do ar entre as nuvens. Fenômenos celestes. Interpretações sobre eclipses, fases da Lua e movimentos planetários baseados em princípios mecânicos. Na Carta a Pitócles, Epicuro oferece explicações naturais para fenômenos que, em sua época, causavam grande temor e frequentemente eram interpretados como sinais divinos ou presságios. Sua abordagem metodológica era revolucionária. Em vez de defender uma única explicação definitiva, ele apresentava múltiplas possibilidades plausíveis dentro de sua física materialista. Este método pluralista tinha um objetivo prático claro: mostrar que qualquer que fosse a explicação correta, específica, o fenômeno poderia ser compreendido por causas naturais, eliminando assim a necessidade de recorrer aos deuses e libertando as pessoas do medo supersticioso. Carta a Meneceu. Natureza ética. Diferente das outras duas cartas principais que tratam de questões físicas e cosmológicas,
a Carta a Meneceu concentra-se inteiramente na ética epicurista, apresentando um guia prático para alcançar a felicidade através da sabedoria filosófica. Concepção de prazer. Epicuro expõe sua definição refinada de prazer, hedoné, como a ausência de dor física, aponia, e perturbação mental, ataraxia, distinguindo-a radicalmente da busca por prazeres sensoriais intensos ou excessivos, frequentemente associada ao termo hedonismo. Via para a felicidade. A carta delineia um caminho prático para a vida feliz através da moderação, autoconhecimento, cultivo da amizade e libertação de medos irracionais, especialmente o medo da morte e dos deuses. Valor terapêutico. O texto possui uma dimensão terapêutica explícita, oferecendo remédios filosóficos para as ansiedades humanas e propondo a filosofia como prática curativa para a alma. A Carta a Meneceu representa a mais completa exposição da ética epicurista que sobreviveu integralmente até nossos dias, tornando-se um documento fundamental para a compreensão da filosofia prática de Epicuro e sua proposta de vida feliz. Principais pontos da Carta a Meneceu. Tetrafármaco. Os 4 remédios fundamentais. Não temer os deuses, não se preocupar com a morte, entender que o bem é fácil de obter e o mal fácil de suportar. Tipos de desejos. Classificação hierárquica dos desejos humanos em 3 categorias essenciais para o direcionamento da vida ética. Ataraxia. O estado de tranquilidade mental como objetivo supremo, atingido pela eliminação de perturbações e medos irracionais. Na Carta a Meneceu, Epicuro desenvolve sua concepção de eudaimonia, felicidade, baseada na busca pela ataraxia, um estado de imperturbabilidade da alma alcançado através do uso da razão para eliminar medos infundados e desejos vãos. Ele argumenta que uma vida de prazer moderado, guiada pela prudência, fronesis, é o caminho para a verdadeira felicidade. Sua classificação dos desejos em naturais e necessários, naturais mas não necessários, e nem naturais nem necessários, proporciona um critério prático para avaliar quais satisfações realmente contribuem para o bem-estar e quais apenas geram perturbação e dependência. Esta taxonomia se torna uma ferramenta essencial para a autossuficiência, autarqueia, que Epicuro considerava fundamental para uma vida boa. Máximas principais. As máximas principais, Kyriai Doxai, constituem uma coleção de 40 aforismos atribuídos a Epicuro, preservados por Diógenes Laércio em sua obra Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. Estes breves enunciados foram concebidos como um método mnemônico para que seus discípulos pudessem facilmente memorizar e internalizar os princípios fundamentais do epicurismo, cobrindo temas como ética, teoria do conhecimento, teologia e política. As máximas representam um compêndio do pensamento epicurista em sua forma mais condensada e acessível. Elas eram utilizadas como ferramentas didáticas na escola epicurista, sendo recitadas e meditadas diariamente para fortalecer a prática filosófica dos adeptos.
Exemplos das máximas principais. Sobre o prazer. O prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Reconhecemos o prazer como o bem primeiro e congênito. Dele, partimos para toda escolha e rejeição, e a ele voltamos usando as sensações como critério de todo o bem. Esta máxima estabelece o prazer, corretamente entendido como ausência de dor e perturbação, como o princípio norteador da ética epicurista, fundamentando todas as escolhas morais. Sobre a morte. A morte nada é para nós, pois quando existimos, a morte não está presente, e quando a morte está presente, não existimos. Talvez o mais famoso aforismo epicurista, este pensamento visa eliminar o medo da morte, mostrando a impossibilidade lógica de experienciá-la e, portanto, a irracionalidade de temê-la. Sobre a justiça. A justiça não é algo em si mesma, mas um pacto de não prejudicar nem ser prejudicado, que se estabelece nas relações recíprocas dos homens em qualquer lugar e a qualquer tempo. Esta máxima apresenta a visão contratualista de justiça de Epicuro, entendendo-a como uma convenção útil entre as pessoas para garantir segurança mútua. Estas máximas exemplificam a clareza e concisão do pensamento epicurista, oferecendo princípios práticos para orientar a vida cotidiana em direção à tranquilidade e felicidade. Sentenças Vaticanas. Descoberta histórica. Coleção de 81 máximas epicuristas encontradas em um manuscrito do século XIV na Biblioteca do Vaticano pelo estudioso alemão Karl Wojtke em 1888. Relevância filosófica. A descoberta ampliou significativamente o corpus de textos originais epicuristas disponíveis para estudo, complementando as máximas principais conhecidas até então. Conteúdo diversificado. As sentenças abordam temas variados como amizade, sabedoria, moderação e felicidade. Algumas repetindo ideias das Kyriai Doxai, outras apresentando pensamentos inéditos. Impacto acadêmico. A publicação das sentenças vaticanas estimulou um renovado interesse acadêmico pelo epicurismo no final do século XIX e início do século XX. As sentenças vaticanas, Gnomologium Vaticanum, representam um tesouro textual que permitiu aos estudiosos modernos aprofundar sua compreensão do pensamento epicurista, especialmente em aspectos práticos da ética e vida cotidiana. Conteúdo das sentenças vaticanas. Sobre a amizade. De todos os bens que a sabedoria proporciona para a felicidade de toda a vida, o maior de todos é a aquisição da amizade. As sentenças vaticanas contêm várias reflexões sobre a importância da filia, amizade, como elemento fundamental para uma vida feliz, considerando-a não apenas um prazer, mas uma necessidade existencial. Sobre a sabedoria. O mesmo tempo faz nascer e crescer o maior bem, que é a sabedoria, e o maior mal, que é o medo. Diversas sentenças exploram a natureza da sabedoria prática, pronesis, como virtude cardinal que permite discernir entre verdadeiros e falsos prazeres, libertando a pessoa dos males da ignorância. Sobre a vida feliz.
Não estragues o que tens desejando o que não tens. Lembra-te de que o que agora possuis esteve entre as coisas que outrora apenas esperavas. Conselhos práticos para cultivo da gratidão e contentamento com o presente são abundantes nas sentenças, oferecendo estratégias concretas para alcançar a autossuficiência emocional. O estilo direto e pessoal das sentenças vaticanas revela a dimensão terapêutica da filosofia epicurista, concebida não apenas como sistema teórico, mas como medicina para a alma, oferecendo remédios filosóficos para as aflições humanas e um guia prático para a vida cotidiana. Sobre a natureza, Papiros de Herculano. Os fragmentos da obra Sobre a Natureza foram encontrados na Vila dos Papiros em Herculano, soterrada pela erupção do Vesúvio em 79 d.C. Carbonizados pela erupção vulcânica, estes frágeis manuscritos representam um desafio contínuo para arqueólogos e filólogos. Reconstrução moderna. Tecnologias avançadas de imagem, incluindo tomografia computadorizada e técnicas de desenrolamento virtual, têm permitido aos estudiosos modernos recuperar parcialmente o conteúdo destes manuscritos sem danificá-los fisicamente, revelando novos trechos do pensamento epicurista. Opus Magnum. Originalmente composta por 37 livros sobre a natureza, Periphyseos, era a obra mais abrangente e sistemática de Epicuro, cobrindo toda a sua física, cosmologia e teoria do conhecimento. Apenas fragmentos limitados dessa obra monumental chegaram até nós. A redescoberta parcial de Sobre a Natureza, através dos papiros de Herculano, no século XVIII, representou um marco importante na história dos estudos epicuristas, fornecendo evidências textuais diretas do pensamento do filósofo grego, sem a mediação de comentadores posteriores ou detratores. Temas de Sobre a Natureza. Física atômica. Exposição detalhada sobre a natureza, propriedades e movimento dos átomos como fundamentos da realidade material. Teoria da percepção. Explicação sobre como ocorre a interação entre os objetos externos e nossos sentidos através dos simulacros, eidola. Fenômenos naturais. Análise de eventos geológicos, meteorológicos e astronômicos segundo princípios materialistas. Psicologia e cognição. Estudo da natureza material da mente e explicação dos processos cognitivos e emocionais. Critério de verdade. Desenvolvimento de uma epistemologia baseada nas sensações como fundamento confiável do conhecimento. Nos fragmentos recuperados de Sobre a Natureza, podemos vislumbrar a ambiciosa tentativa de Epicuro de construir um sistema filosófico unificado, onde sua física atomista fornecia o fundamento para sua epistemologia e ética. A obra demonstra como sua concepção materialista do universo não era meramente especulativa, mas visava oferecer uma base sólida para sua filosofia prática de busca da felicidade. Ideias principais de Epicuro. Materialismo. Atomista. Concepção da realidade como composta exclusivamente de átomos e vazio, base para toda sua cosmologia e física. Empirismo sensorial.
valorização das sensações como fundamento confiável do conhecimento e critério de verdade. Hedonismo refinado. Definição do prazer como ausência de dor física e perturbação mental, não como busca de sensações intensas. Teologia não intervencionista. Reconhecimento da existência dos deuses como seres perfeitos que não interferem nos assuntos humanos. Autossuficiência. Valorização da autonomia pessoal e moderação como chaves para a felicidade sustentável. O pensamento de Epicuro forma um sistema coerente onde física, epistemologia e ética se interconectam. Sua visão materialista do universo fundamenta sua confiança nas sensações como base do conhecimento, que, por sua vez, orienta sua ética do prazer prudente como caminho para a vida feliz. Atomismo. O atomismo é o fundamento da física epicurista. Segundo Epicuro, toda a realidade é composta exclusivamente por átomos e vazio. Os átomos são partículas indivisíveis, eternamente existentes, infinitas em número e variedade de formas. Eles possuem apenas 3 propriedades intrínsecas: forma, tamanho e peso. Todas as outras qualidades que percebemos nos objetos, cor, sabor, som, são propriedades emergentes das configurações atômicas, não dos átomos individuais. O vazio é igualmente fundamental, sendo o espaço infinito onde os átomos se movem eternamente. Epicuro argumenta que sem o vazio, o movimento seria impossível, pois não haveria para onde os átomos se deslocarem. A interação entre átomos e vazio explica todos os fenômenos naturais, desde a formação dos objetos materiais até a própria mente humana, eliminando a necessidade de princípios imateriais ou intervenção divina. Klinamen, desvio atômico. Movimento natural. Por seu peso, os átomos naturalmente caem em linha reta através do vazio infinito. Desvio espontâneo. Em momentos e lugares imprevisíveis, alguns átomos desviam-se minimamente de sua trajetória reta. Colisões e agregações. Estes desvios provocam colisões que permitem aos átomos formarem agregados e compostos. Liberdade e consciência. O Klinamen fundamenta a possibilidade do livre-arbítrio e da autodeterminação humana. O Klinamen, do latim desvio, é uma das contribuições mais originais e controversas de Epicuro à teoria atômica. Enquanto Demócrito concebia um universo determinista onde os átomos seguiam trajetórias previsíveis, Epicuro introduziu este elemento de indeterminação no nível fundamental da realidade. Este conceito não era apenas uma solução cosmológica para explicar como os átomos poderiam agregar-se em um universo onde todos caíam paralelos, mas também possuía importantes implicações éticas. Ao quebrar a cadeia de causalidade mecânica, o Klinamen abria espaço para a liberdade humana em um universo material, salvando sua filosofia do determinismo rígido e preservando a responsabilidade moral. Teoria do conhecimento. Critério de verdade. As sensações como fundamento infalível do conhecimento. Percepção sensorial. Contato direto com os simulacros, eidola, emanados dos objetos. Prolepsis. Conceitos formados a partir de múltiplas experiências similares.
patos, sentimentos de prazer e dor como guias para avaliar escolhas. O empirismo radical de Epicuro parte do princípio de que todas as sensações são verdadeiras enquanto impressões imediatas, pois resultam do contato físico direto entre os simulacros emitidos pelos objetos e nossos órgãos sensoriais. O erro não está na sensação em si, mas nos julgamentos que fazemos sobre elas. Esta confiança nas sensações como critério primário de verdade servia a um propósito epistemológico e terapêutico. Ao valorizar a experiência direta em detrimento de especulações abstratas, Epicuro oferecia um método simples para distinguir o real do imaginário, combatendo assim os temores baseados em crenças infundadas sobre deuses punitivos ou tormentos após a morte. Ética hedonista. Prazer como bem supremo. Para Epicuro, o prazer hedone constitui o princípio e o fim da vida feliz, o bem inato que todos os seres naturalmente buscam desde o nascimento. No entanto, seu conceito de prazer difere radicalmente da indulgência sensual com que frequentemente se confunde o hedonismo. Redefinição do prazer. O verdadeiro prazer para Epicuro é principalmente negativo, definido como a ausência de dor física, aponia e perturbação mental, ataraxia. Esta concepção aproxima sua ética mais do que entendemos hoje como tranquilidade ou serenidade, do que da busca por sensações intensas. Cálculo hedonista. A prudência, phronesis, é essencial na ética epicurista, pois permite calcular as consequências de cada escolha, rejeitando prazeres momentâneos que resultem em dores maiores posteriormente e aceitando certas dores que conduzam a prazeres mais duradouros. Prazeres cinéticos e catastêmicos. Epicuro distingue entre prazeres em movimento, cinéticos, associados à satisfação ativa de um desejo, e prazeres estáveis, catastêmicos, relacionados ao estado de contentamento tranquilo após a eliminação da dor e da perturbação. A ética hedonista de Epicuro é frequentemente mal compreendida e caricaturada. Longe de defender uma vida de excessos sensoriais, ele propunha um hedonismo racional e moderado, onde o autocontrole e a simplicidade são vistos como caminhos mais seguros para o prazer duradouro do que a busca desenfreada por satisfações intensas. Classificação dos desejos. A taxonomia dos desejos, estabelecida por Epicuro, é uma das ferramentas mais práticas de sua filosofia. Os desejos naturais e necessários incluem necessidades básicas como comida, água, abrigo e segurança, são limitados por natureza e relativamente fáceis de satisfazer. Os desejos naturais, mas não necessários, incluem prazeres como comidas refinadas ou relações sexuais, são legítimos, mas dispensáveis e podem ser moderados. Já os desejos nem naturais nem necessários, como riqueza excessiva, fama ou poder político, são baseados em opiniões vazias, quenodoxia, e tendem a ser ilimitados e impossíveis de satisfazer completamente. Epicuro recomenda que nos concentremos principalmente na satisfação dos desejos naturais e necessários. Moderemos os naturais não necessários
e eliminemos os nem naturais nem necessários, pois estes últimos são a fonte da maior parte de nossa inquietação e sofrimento. Ataraxia. Definição conceitual. Ataraxia, do grego ausência de perturbação, representa o estado de perfeita tranquilidade e imperturbabilidade da alma, livre das paixões descontroladas, medos infundados e desejos vãos que normalmente afligem a condição humana. Meios de alcance. Este estado ideal é atingido através de um processo terapêutico que inclui o estudo da física, para eliminar o medo dos fenômenos naturais, o cultivo da prudência, para moderar os desejos, e a prática de exercícios espirituais diários. Fim supremo. A ataraxia não é apenas um meio para a felicidade, mas constitui a própria essência da eudaimonia epicurista, o prazer mais puro e estável possível, caracterizado não por sensações intensas, mas pela ausência de perturbações. Dimensão comunitária. Embora seja um estado interior e individual, a ataraxia é cultivada mais facilmente em comunidade, especialmente através da amizade filosófica que fornece apoio emocional e reforça os princípios epicuristas. Como objetivo final da filosofia epicurista, a ataraxia representa uma reinterpretação do ideal grego de eudaimonia, felicidade ou florescimento, em termos negativos ou privados, não como a presença de algo, mas como a ausência de perturbações. Esta concepção reflete o caráter defensivo da ética epicurista, mais preocupada em proteger a alma das tempestades emocionais do que em conquistar bens externos. Visão sobre os deuses. Existência dos deuses. Ao contrário do que muitos supõem, Epicuro não negava a existência dos deuses. Pelo contrário, ele afirmava que eles existem como seres imortais e perfeitamente bem-aventurados, conhecidos através de prolepses, concepções antecipadas, universalmente compartilhadas pelos humanos. Para Epicuro, os deuses são compostos pelos mais finos átomos e habitam os intermundos, espaços entre os múltiplos mundos existentes no universo infinito. Não intervenção divina. O aspecto revolucionário da teologia epicurista era sua insistência de que os deuses não se preocupam com os assuntos humanos e não intervêm no funcionamento do cosmos. Esta posição não derivava de um ateísmo disfarçado, mas de sua concepção da natureza divina como perfeita e bem-aventurada. Para Epicuro, seria contraditório que seres em perfeito estado de ataraxia se ocupassem com as preocupações do mundo mortal ou sentissem ira ou favor pelos humanos, pois isso perturbaria sua perfeita tranquilidade. Esta teologia peculiar tinha uma função terapêutica clara: libertar os humanos do medo dos deuses e da ansiedade religiosa. Ao conceber divindades que existem, mas não interferem, Epicuro eliminava o temor da punição divina, enquanto preservava a possibilidade de contemplar os deuses como modelos de perfeita felicidade, exemplos do estado de ataraxia que os humanos deveriam buscar. Tetrafármaco contra o medo dos deuses. Os deuses existem, mas não se preocupam com os humanos nem interferem no mundo, portanto, não devem ser temidos. Contra o medo da morte.
A morte nada é para nós, pois quando existimos, a morte não está presente, e quando a morte está presente, nós não existimos. Facilidade do bem. O que é bom é fácil de obter, pois as necessidades naturais são simples e limitadas. Tolerabilidade do mal. O mal é fácil de suportar, pois as dores intensas são breves e as dores crônicas são leves. O tetrafármaco, do grego 4 remédios, resume os princípios fundamentais da terapêutica filosófica epicurista. Estes 4 axiomas funcionavam como remédios para curar os 4 maiores temores que afligem a alma humana e impedem a felicidade: o medo dos deuses, o medo da morte, a preocupação pela dificuldade de alcançar o bem e o temor da dor. Esta fórmula concisa foi preservada pelo epicurista Filodemo de Gádara e exemplifica a dimensão prática da filosofia epicurista, concebida não apenas como sistema teórico, mas como medicina para a alma. Os seguidores eram encorajados a memorizar e meditar diariamente sobre estes princípios, para fortalecer sua defesa contra as ansiedades comuns da vida. Amizade na filosofia epicurista. Valor supremo. De todos os bens que a sabedoria proporciona para a felicidade da vida inteira, o maior de todos é a aquisição da amizade. Esta sentença epicurista revela a importância central da filia na concepção epicurista de vida boa, sendo considerada não apenas um prazer entre outros, mas uma necessidade existencial. Comunidade filosófica. O jardim epicurista era estruturado como uma comunidade de amigos, onde as relações interpessoais nutriam o desenvolvimento filosófico mútuo. Diferente das relações sociais convencionais baseadas em interesse ou utilidade, a amizade epicurista fundamentava-se na afinidade filosófica e no apoio recíproco na busca da sabedoria. Segurança existencial. Para Epicuro, a amizade proporciona um tipo de segurança que nenhum bem material pode oferecer. Saber que se pode contar com amigos leais em momentos de necessidade elimina muitas ansiedades sobre o futuro, contribuindo assim para a ataraxia, a tranquilidade da alma, que é o objetivo epicurista. Epicuro via a amizade como o contexto social ideal para a prática de sua filosofia. Ao rejeitar a participação ativa na política em favor de uma comunidade íntima de amigos filosóficos, ele criava um microcosmo social, onde seus ideais de igualdade, sinceridade e ajuda mútua podiam florescer, protegidos das perturbações da sociedade mais ampla. Política e vida social. Crítica à vida pública. Epicuro recomendava o afastamento da vida política ativa, sintetizado na máxima "vive ocultamente, late biosas". Esta posição contrariava o ideal grego tradicional do cidadão politicamente engajado, representando uma resposta ao turbulento período helenístico em que vivia. Comunidade alternativa. Em substituição à polis tradicional, Epicuro propunha a formação de comunidades filosóficas baseadas na amizade e na busca compartilhada da sabedoria. O jardim epicurista funcionava como uma antipolis, uma sociedade alternativa dentro da sociedade maior. Teoria contratualista.
Embora crítico da participação política, Epicuro desenvolveu uma sofisticada teoria da justiça como contrato social. Para ele, as leis e instituições são convenções úteis que os humanos estabelecem para garantir segurança mútua, não princípios transcendentes. Autossuficiência comunitária. O ideal epicurista não era o isolamento total, mas autarquia, autossuficiência em pequenas comunidades. Esta abordagem permitia desfrutar dos benefícios das relações sociais enquanto minimizava as perturbações da vida pública. A postura epicurista frente à política frequentemente foi interpretada como simples escapismo, mas representa, na verdade, uma crítica profunda às instituições de seu tempo e uma proposta alternativa de organização social baseada em relações mais autênticas e menos instrumentais que as predominantes na política convencional. Conceito de prazer em Epicuro. Aponia. Ausência de dor e desconforto físico, considerada o prazer fundamental do corpo. Ataraxia. Ausência de perturbação mental, ansiedade e preocupação, o prazer supremo da alma. Prazeres naturais. Satisfação dos desejos naturais e necessários, como alimentação simples e amizade. Moderação. Equilíbrio que evita excessos que resultariam em dor futura maior que o prazer momentâneo. Simplicidade. Valorização dos prazeres simples e facilmente alcançáveis sobre luxos e extravagâncias. O conceito epicurista de prazer, hedonê, é frequentemente mal interpretado. Para Epicuro, o objetivo não é a maximização de sensações intensas ou a indulgência em luxos, mas a libertação da dor física e perturbação mental. Esta concepção negativa do prazer como ausência de sofrimento distingue fundamentalmente o hedonismo epicurista de versões mais vulgares. Epicuro estabelece uma hierarquia de prazeres, onde os mais valiosos são os estados estáveis, catastêmicos, de tranquilidade e ausência de dor, superiores aos prazeres em movimento, cinéticos, relacionados à satisfação ativa de desejos. Esta valorização da serenidade sobre a excitação coloca seu hedonismo mais próximo de filosofias como o estoicismo do que do senso comum sobre prazer. Física epicurista. A física epicurista postula um universo infinito, eterno e composto apenas de átomos e vazio. Esta concepção cosmológica radical eliminava a necessidade de princípios transcendentes ou intervenção divina para explicar o surgimento e funcionamento do cosmos. Ao contrário de cosmologias que concebiam um único mundo ordenado, cosmos, Epicuro defendia a existência de infinitos mundos semelhantes e diferentes do nosso, formados pela agregação espontânea de átomos. Esta pluralidade de mundos surgia naturalmente de sua física. Em um universo infinito com infinitos átomos, todas as possíveis combinações necessariamente ocorreriam em algum lugar e momento. Esta visão cósmica expandida antecipou de forma surpreendente conceitos da cosmologia moderna, como a possibilidade de múltiplos mundos habitáveis e a formação de estruturas cósmicas por processos naturais autopoéticos. 10 frases importantes de Epicuro. Frases célebres.
As máximas de Epicuro sintetizam sua sabedoria prática em formulações concisas e memoráveis que seus seguidores utilizavam como guias para o pensamento e ação cotidianos. Fontes textuais. Estas frases são conhecidas principalmente através das máximas principais, sentenças vaticanas e fragmentos preservados por autores posteriores como Diógenes Laércio, Sêneca e Cícero. Impacto cultural. A influência destas máximas transcendeu o mundo antigo, inspirando pensadores renascentistas, iluministas e modernos, frequentemente citadas como exemplos da sabedoria prática epicurista. Relevância contemporânea. As frases de Epicuro sobre temas como o medo da morte, amizade, simplicidade e tranquilidade continuam ressoando na cultura contemporânea como antídotos para as ansiedades da vida moderna. As frases de Epicuro representam destilações cuidadosas de seu pensamento filosófico, formuladas para máxima clareza e impacto. Seu estilo direto e acessível reflete o compromisso epicurista com uma filosofia prática que pudesse ser compreendida e aplicada por pessoas comuns, não apenas por especialistas ou eruditos. Frase 1. A morte nada é para nós, pois quando existimos, a morte não está presente, e quando a morte está presente, nós não existimos. Esta frase constitui talvez o argumento mais célebre de Epicuro, conhecido como o tetrafármaco da morte. Com essa formulação elegante e precisa, o filósofo busca eliminar o medo da morte, mostrando a impossibilidade lógica de experimentá-la. Análise. O argumento de Epicuro fundamenta-se em sua concepção materialista da alma. Se a consciência é produto da organização específica de átomos no corpo, então a morte e a dissolução desta organização significa o fim da experiência consciente. Consequentemente, é impossível experimentar o próprio estado de estar morto. Esta visão confrontava diretamente as crenças populares sobre o Hades e os tormentos pós-morte, bem como teorias filosóficas sobre a imortalidade da alma. Para Epicuro, o medo da morte é irracional, porque teme algo que, por definição, nunca poderemos experimentar. O impacto desta frase transcende o contexto epicurista original, influenciando debates filosóficos sobre a morte através dos séculos e oferecendo consolação a muitos que temem o fim da existência. Mesmo aqueles que não compartilham da visão materialista de Epicuro encontram neste argumento uma perspectiva que diminui a ansiedade associada à morte. Frase 2. Virtude e prazer. Não é possível viver prazerosamente sem viver prudente, honesta e justamente. Esta máxima epicurista confronta diretamente a falsa dicotomia entre virtude e prazer que permeava o pensamento moral grego e que continua presente nas interpretações vulgares do hedonismo. Integração ética. Epicuro demonstra a inseparabilidade da vida prazerosa e da vida virtuosa. Para ele, as virtudes não são fins em si mesmas, como defendiam os estoicos, nem obstáculos ao prazer, como supunham os críticos do hedonismo, mas meios indispensáveis para alcançar a verdadeira felicidade. Função prática. A prudência, honestidade e justiça funcionam como protetores do prazer autêntico
eliminando as consequências dolorosas de ações imprudentes ou injustas, ansiedade, medo de punição, conflitos sociais e perturbação da consciência. Esta frase revela a sofisticação da ética epicurista, frequentemente reduzida a um hedonismo simplista. Para Epicuro, o prazer verdadeiro e duradouro, entendido como ausência de dor e perturbação, só pode ser alcançado através de uma vida pautada pela virtude. A prudência, phronesis, ocupa posição central neste sistema, pois é ela que permite discernir entre prazeres verdadeiros e falsos, imediatos e duradouros, necessários e vãos. Frase 3. O maior fruto da autossuficiência é a liberdade. Esta máxima condensa um dos valores centrais da ética epicurista: a autarquia, autossuficiência, como caminho para a verdadeira liberdade. Ela estabelece uma relação direta entre independência material, emocional e capacidade de autodeterminação. Dimensões da autossuficiência. A autossuficiência epicurista possui múltiplas dimensões. No plano material, significa a capacidade de satisfazer as necessidades básicas com poucos recursos, reduzindo a dependência de bens externos. No plano emocional, representa a capacidade de encontrar contentamento em si mesmo, diminuindo a dependência da aprovação ou companhia dos outros. No plano intelectual, manifesta-se como independência de julgamento frente às opiniões da multidão. Esta valorização da autossuficiência reflete tanto a influência da filosofia cínica quanto a resposta epicurista às turbulências sociopolíticas da era helenística, quando as instituições tradicionais da polis grega estavam em crise. A liberdade que resulta da autossuficiência não é apenas ausência de coerção externa, mas uma condição positiva de autonomia mental e emocional. A pessoa autossuficiente, segundo Epicuro, não depende de luxos, riquezas ou poder para ser feliz, e por isso mesmo está livre das ansiedades, compromissos e subserviências que a busca desses bens externos normalmente impõe. Frase 4. Liberdade interior. É melhor para ti seres livre em teu espírito e escravo em teu corpo, do que livre em teu corpo e escravo em teu espírito. Esta frase reflete a valorização epicurista da liberdade interior sobre as circunstâncias externas, um tema comum em várias escolas filosóficas helenísticas. Escravidão mental. Epicuro identifica como verdadeira escravidão a submissão do espírito a paixões descontroladas, desejos vãos e opiniões falsas. Esta escravidão interior pode afetar mesmo aqueles que externamente possuem total liberdade social ou política. Circunstâncias externas. A filosofia epicurista reconhece que certas limitações externas, incluindo servidão física em sentido literal, podem ser suportáveis se o indivíduo mantiver sua autonomia mental e capacidade de julgamento intactas. Aplicação prática. Esta máxima oferecia consolação e estratégia de resistência para pessoas em situações de opressão externa, incluindo escravos que participavam do jardim epicurista, enfatizando a possibilidade de felicidade mesmo em circunstâncias adversas. A distinção entre liberdade corporal e espiritual
demonstra a dimensão profundamente psicológica da ética epicurista. Para Epicuro, a condição exterior é secundária em relação ao estado da alma, e a verdadeira liberdade consiste no domínio racional sobre os próprios desejos e temores, não na ausência de limitações externas. Frase 5. Crítica à insaciabilidade. Nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Esta máxima epicurista diagnostica uma das principais causas da infelicidade humana: a incapacidade de reconhecer e valorizar o que é suficiente, levando a um ciclo infinito de desejos insatisfeitos. Valor da moderação. A frase encapsula o princípio epicurista de que a felicidade não está na multiplicação ou intensificação dos prazeres, mas na capacidade de encontrar contentamento com o necessário. Esta moderação, temperança, era considerada por Epicuro uma virtude fundamental. Psicologia do desejo. Epicuro percebeu que a insatisfação constante deriva não da falta real de recursos, mas de uma disposição mental que sempre compara o que se tem com o que se poderia ter, nunca permitindo a experiência de suficiência. Esta frase ilustra a profunda compreensão psicológica que fundamenta a ética epicurista. Epicuro percebeu que a riqueza subjetiva depende mais da moderação dos desejos do que da acumulação de bens. A pessoa que considera pouco o que seria suficiente está condenada a uma insatisfação perpétua, pois seu problema não é material, mas mental. O antídoto epicurista para esta condição é o cultivo da gratidão pelo que se tem e a compreensão racional dos limites naturais da necessidade. Quando aprendemos a valorizar o suficiente como abundante, ganhamos uma forma de riqueza que nenhuma fortuna material pode proporcionar: o contentamento. Frase 6. De todos os meios que a sabedoria adquire para assegurar a felicidade de uma vida inteira, de longe, o mais importante é a amizade. Esta afirmação revela a centralidade da filha, amizade, na concepção epicurista de vida boa. Enquanto outras escolas filosóficas tendiam a valorizar mais a autossuficiência individual absoluta, Epicuro reconhecia a natureza social do ser humano e a importância das relações interpessoais autênticas para a felicidade. Para Epicuro, a amizade não era valorizada apenas por sua utilidade prática ou pelo prazer imediato da companhia, mas por proporcionar um tipo de segurança existencial que nenhum bem material poderia oferecer. A consciência de que se pode contar com amigos leais reduz significativamente a ansiedade sobre o futuro, contribuindo diretamente para a ataraxia, tranquilidade da alma. Valor supremo. A amizade é elevada ao mais alto patamar entre os bens da vida. Fonte de segurança. Os laços de amizade proporcionam confiança e apoio em todas as circunstâncias. Comunidade filosófica. A prática compartilhada da filosofia fortalece e aprofunda as relações de amizade. Frase 7. Liberdade do medo dos deuses. Não temas os deuses, não temas a morte. O que é bom é fácil de obter, o que é terrível é fácil de suportar. Esta frase condensa o tetrafármaco epicurista, os 4 remédios fundamentais contra as ansiedades humanas
que impedem a felicidade. Superação do medo da morte. O medo da morte é considerado por Epicuro uma das principais fontes de perturbação mental. Sua argumentação demonstra que esse temor é irracional, pois a morte, sendo a cessação da sensação, não pode ser experimentada e, portanto, não constitui um mal para quem a sofre. Facilidade do bem. Epicuro redefine o bem como aquilo que produz prazer, entendido como ausência de dor física e perturbação mental. Nesta concepção, o bem verdadeiro é alcançável através de meios simples e acessíveis, não dependendo de riquezas ou poder. Esta máxima sintetiza o núcleo terapêutico da filosofia epicurista, direcionada especificamente contra os 4 maiores medos que perturbam a tranquilidade humana. Epicuro oferece remédios filosóficos para cada um deles. Contra o medo dos deuses, sua teologia não intervencionista. Contra o medo da morte, sua análise da impossibilidade de experienciá-la. Contra a ansiedade sobre o bem, sua redefinição em termos acessíveis. E contra o medo do sofrimento, sua análise da limitação natural da dor. Frase 8. O sábio não deprecia a vida nem teme a morte. Esta máxima epicurista sintetiza uma atitude equilibrada perante a existência, evitando tanto o extremo do apego desesperado à vida quanto o da indiferença suicida. O sábio epicurista mantém uma relação serena com sua finitude, reconhecendo o valor da vida sem se tornar escravo do medo de perdê-la. Valorização da vida. Para Epicuro, a vida é naturalmente digna de ser vivida quando livre de dores intensas e perturbações mentais. O sábio não a deprecia nem a rejeita levianamente, mas busca extrair dela o máximo de tranquilidade e prazer moderado. A vida, ainda que breve e finita, oferece possibilidades suficientes de experiências valiosas. Simultaneamente, o sábio compreende que a morte é simplesmente a dissolução da consciência, não um mal a ser temido. Esta compreensão o liberta da ansiedade que aflige aqueles que vivem obsessivamente preocupados com a mortalidade, permitindo-lhe focar sua atenção e energia no presente vivido. Esta atitude equilibrada frente à vida e à morte contrastava tanto com o pessimismo de algumas correntes filosóficas que desvalorizavam a existência terrena em favor de uma suposta vida superior após a morte, quanto com o desespero daqueles que, temendo o fim, tornavam-se incapazes de desfrutar o presente. O sábio epicurista encontra um terceiro caminho. Aprecia a vida enquanto dura, sem permitir que a consciência de sua finitude envenene a experiência. Frase 9. Princípio fundamental. O prazer é o início e o fim da vida feliz. Esta declaração constitui o axioma central da ética epicurista, estabelecendo o prazer, hedoné, como princípio e finalidade da vida moralmente boa. Início natural. Epicuro observa que desde o nascimento todos os seres buscam naturalmente o prazer e evitam a dor, revelando o prazer como bem inato e primeiro critério natural do que é bom. Fim deliberado. O prazer também é o objetivo final da vida ética conscientemente escolhida, pois todas as virtudes e escolhas morais são valorizadas por sua contribuição para uma vida prazerosa. Concepção refinada.
O prazer epicurista não é mera sensação intensa, mas principalmente ausência de dor física, aponia e perturbação mental, ataraxia. Esta máxima frequentemente foi mal interpretada como defesa da indulgência sensual. Contudo, o contexto mais amplo da filosofia epicurista esclarece que o prazer referido é de natureza principalmente negativa, ausência de sofrimento, e que sua busca deve ser guiada pela prudência, phronesis, avaliando consequências de longo prazo de cada escolha. Ao estabelecer o prazer como critério ético fundamental, Epicuro desafiava tanto o idealismo platônico quanto o virtuosismo aristotélico, propondo um fundamento natural e empiricamente verificável para a ética, ancorado na experiência universal de prazer e dor. Frase 10. Estratégia terapêutica. Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações. Esta máxima epicurista expande o famoso argumento sobre a impossibilidade de experimentar a morte, sugerindo um exercício mental específico para superar o medo. Exercício espiritual. A recomendação de acostumar-se à ideia revela a dimensão prática da filosofia epicurista, que não se contentava com argumentos teóricos, mas propunha exercícios de meditação e familiarização com verdades libertadoras. Fundamento materialista. O argumento fundamenta-se na concepção materialista da mente, onde consciência, sensação e valores dependem da organização física dos átomos no corpo vivo. Com a morte, essa organização se dissolve, impossibilitando qualquer experiência, boa ou má. Libertação existencial. Ao internalizar esta verdade, o epicurista liberta-se não apenas do medo da morte em si, mas também da ansiedade sobre possíveis tormentos pós-morte, permitindo focar plenamente na vida presente. Esta 10ª frase completa o ciclo das máximas epicuristas sobre a morte, oferecendo não apenas um argumento lógico, mas uma prática concreta para dissolver o medo através da familiarização gradual com a verdadeira natureza da morte como simples não existência, não como um estado de sofrimento. Legado de Epicuro para o mundo. O legado de Epicuro é notável por sua longevidade e amplitude, estendendo-se da antiguidade grega até nossos dias. Suas ideias sobre ética, física, epistemologia e teologia desafiaram convenções e estimularam debates através dos séculos, influenciando filósofos, cientistas, poetas e pensadores políticos de diversas épocas e tradições. Apesar de períodos de obscuridade e má interpretação, especialmente durante a Idade Média, quando o epicurismo foi frequentemente caricaturado e condenado por autoridades religiosas, o pensamento epicurista mostrou notável resiliência, ressurgindo com novo vigor durante o Renascimento e Iluminismo, e continuando a oferecer insights relevantes para questões contemporâneas sobre felicidade, ciência e sociedade. Influência na filosofia antiga. Continuidade institucional. A escola epicurista foi uma das mais duradouras do mundo antigo, mantendo atividade contínua por aproximadamente 7 séculos
após a morte de seu fundador. O jardim em Atenas persistiu como centro de estudos epicuristas, complementado por comunidades similares que surgiram em outras cidades do mundo greco-romano. Esta longevidade institucional permitiu a preservação e transmissão das doutrinas originais com notável fidelidade através de uma sucessão de escolarcas, diretores da escola, comprometidos com a ortodoxia epicurista. Rivalidade com o estoicismo. A escola epicurista manteve uma intensa rivalidade intelectual com o estoicismo, outra importante corrente filosófica helenística. Embora compartilhassem o objetivo de libertar os humanos das perturbações emocionais, suas abordagens eram radicalmente distintas. Enquanto os epicuristas buscavam a tranquilidade através do prazer moderado e afastamento da vida pública, os estoicos valorizavam a virtude como bem supremo e a participação ativa na sociedade. Este contraste estimulou debates filosóficos sofisticados sobre ética, física e teoria do conhecimento durante séculos. A influência do epicurismo na filosofia antiga estende-se além de sua própria escola. Seus argumentos sobre a natureza atômica da realidade, a mortalidade da alma e a ausência de providência divina provocaram respostas elaboradas de platônicos, aristotélicos, estoicos e pensadores cristãos, contribuindo para o refinamento do pensamento filosófico, mesmo entre seus críticos. Epicurismo em Roma, Lucrécio e De Rerum Natura. O grande poema didático De Rerum Natura, sobre a natureza das coisas, de Tito Lucrécio, caro 99 a 55 a.C., representa o mais importante veículo de transmissão da filosofia epicurista no mundo romano. Em 6 livros de extraordinária beleza poética, Lucrécio expõe a física, epistemologia e ética epicuristas, buscando libertar seus leitores do medo religioso e da ignorância sobre a natureza. Círculos epicuristas romanos. O epicurismo floresceu entre a elite romana, especialmente no final da República e início do Império. Vilas em regiões como Herculano e a Baía de Nápoles tornaram-se centros de estudo epicurista, como demonstra a Vila dos Papiros, onde foram encontrados numerosos textos de Filodemo de Gádara, importante filósofo epicurista do primeiro século a.C. Debates com Cícero. Marco Túlio Cícero, embora crítico do epicurismo, contribuiu significativamente para sua difusão através de obras como Nos Confins do Bem e do Mal, De Finibus Bonorum et Malorum, onde apresenta e critica as doutrinas epicuristas sobre o bem supremo. Seus diálogos oferecem valiosos relatos sobre debates filosóficos romanos envolvendo epicuristas. A adaptação do epicurismo ao contexto romano demonstra a flexibilidade e apelo universal desta filosofia. Enquanto mantinha seus princípios fundamentais, o epicurismo romano desenvolveu características próprias, frequentemente harmonizando-se com o pragmatismo e gravitas da cultura latina. Redescoberta no Renascimento. Descoberta de manuscritos. A redescoberta do poema Sobre a Natureza das Coisas, de Rerum Natura, de Lucrécio, por Podio Bracciolini em 1417, marcou um momento crucial
para o ressurgimento do epicurismo. Este manuscrito, preservado em um mosteiro alemão, proporcionou aos humanistas renascentistas acesso direto às ideias epicuristas, anteriormente conhecidas principalmente através de críticas hostis. Traduções humanistas. Durante os séculos XV e VI, traduções e comentários das obras de Diógenes, Laércio, Lucrécio e Cícero permitiram uma compreensão mais completa e precisa da filosofia epicurista. Humanistas como Lorenzo Valla e Pierre Gassendi trabalharam para reabilitar o epicurismo da má reputação acumulada durante a Idade Média. Influência no pensamento moderno. As ideias epicuristas sobre atomismo, materialismo e busca racional da felicidade ressoaram fortemente entre pensadores renascentistas que questionavam a autoridade medieval. O epicurismo oferecia uma alternativa filosófica que valorizava a investigação natural e a felicidade terrena, em contraste com o foco transcendental do pensamento escolástico. A redescoberta renascentista do epicurismo não foi meramente arqueológica, mas transformativa para o pensamento europeu. As ideias de Epicuro sobre física atomística ajudaram a alimentar a revolução científica emergente, enquanto sua ética do prazer moderado e da tranquilidade inspirou novas reflexões sobre a felicidade humana num período de profundas transformações religiosas e políticas. Influência no iluminismo. Materialismo filosófico. O atomismo e materialismo epicuristas forneceram bases históricas para o desenvolvimento do materialismo filosófico durante o Iluminismo. Pensadores como Julien Offray de La Métrie, Denis Diderot e Barão de Holbach encontraram no epicurismo um precedente respeitável para suas visões materialistas sobre mente, natureza e sociedade. Ciência empirista. O empirismo sensorial de Epicuro e sua ênfase na observação natural como fundamento do conhecimento ressoaram com o espírito científico do Iluminismo. Sua abordagem naturalista para explicar fenômenos físicos sem recorrer a intervenções divinas alinhou-se com o crescente secularismo científico do período. Ética utilitarista. A ética hedonista de Epicuro influenciou o desenvolvimento do utilitarismo, especialmente em pensadores como Claude Adrien Helvetius e Jeremy Bentham. A ideia epicurista de que prazer e dor são os critérios fundamentais para avaliar o bem e o mal forneceu inspiração para teorias utilitaristas sobre o maior bem para o maior número. No contexto do Iluminismo, o epicurismo representou uma tradição filosófica que legitimava muitas das novas direções do pensamento europeu. A investigação natural independente da teologia, a concepção de felicidade baseada no bem-estar terreno e a crítica à superstição religiosa. Filósofos iluministas frequentemente invocavam Epicuro como um precursor de sua própria busca por liberdade intelectual e felicidade humana baseada na razão. Epicurismo e ética moderna. Utilitarismo. A ética hedonista de Epicuro constitui uma importante raiz histórica para o desenvolvimento do utilitarismo nos séculos XVIII e XIX.
Filósofos como Jeremy Bentham e John Stuart Mill reconheceram explicitamente sua dívida com o epicurismo na formulação de suas teorias sobre o prazer como fundamento da moralidade. Hedonismo contemporâneo. Versões refinadas do hedonismo filosófico continuam a desenvolver-se na ética contemporânea, frequentemente referenciando e dialogando com a sofisticada concepção epicurista de prazer que vai além das sensações momentâneas. Ética do bem-estar. Teorias contemporâneas sobre bem-estar e qualidade de vida frequentemente incorporam elementos da eudaimonia epicurista, especialmente a ênfase na tranquilidade mental e ausência de perturbação como componentes essenciais da vida boa. Simplicidade voluntária. A valorização epicurista da simplicidade, moderação e autossuficiência ressoa com movimentos contemporâneos de simplicidade voluntária e minimalismo como respostas éticas ao consumismo. A ética epicurista continua relevante para debates contemporâneos sobre a natureza da felicidade, a relação entre prazer e virtude, e o papel dos desejos na vida boa. Sua abordagem, que combina sensibilidade psicológica com rigor filosófico, oferece recursos valiosos para enfrentar dilemas éticos atuais relacionados ao consumo, tecnologia e busca de satisfação em sociedades de abundância material. Contribuições para a física, teoria atômica. A visão epicurista de que toda a realidade é composta por partículas indivisíveis, átomos, movendo-se no vazio, antecipou notavelmente conceitos fundamentais da física moderna. Embora concebida sem o benefício da observação experimental avançada, esta intuição materialista provou-se surpreendentemente alinhada com descobertas científicas 2 milênios depois. Indeterminismo. O conceito epicurista do Klineman, desvio atômico espontâneo, introduziu um elemento de indeterminação na física antiga, desafiando o determinismo mecânico. Esta ideia encontra paralelos conceituais em aspectos da física quântica moderna, embora por razões e em escalas completamente diferentes. Pluralidade de mundos. A afirmação epicurista da existência de infinitos mundos além do nosso, formados pelos mesmos processos naturais, antecipou surpreendentemente concepções cosmológicas contemporâneas sobre a pluralidade de sistemas planetários e a possibilidade de múltiplos universos. Metodologia naturalista. A insistência epicurista em explicações puramente naturais para fenômenos físicos, sem recorrer a intervenções divinas ou causas transcendentes, estabeleceu importantes precedentes para o naturalismo metodológico da ciência moderna. Embora não possamos traçar uma linha direta de influência entre a física epicurista e a ciência moderna, as surpreendentes convergências entre certas intuições epicuristas e descobertas científicas posteriores demonstram o poder do raciocínio filosófico materialista. A abordagem epicurista de buscar explicações puramente naturais para fenômenos físicos antecipou o espírito do método científico, mesmo sem seus instrumentos e técnicas. Epicuro e a psicologia. Terapia cognitiva.
A abordagem epicurista de identificar e corrigir crenças falsas que causam perturbação emocional antecipa aspectos centrais da terapia cognitivo-comportamental moderna. O princípio de que nossos sofrimentos são frequentemente causados não por eventos externos, mas por nossas opiniões sobre eles, ressoa fortemente com premissas da psicologia cognitiva. Psicologia positiva. O foco epicurista no cultivo da tranquilidade mental, gratidão e apreciação de prazeres simples encontra paralelos em práticas da psicologia positiva contemporânea, que enfatiza o bem-estar e florescimento humano ao invés de apenas remediar patologias. Técnicas de mindfulness. Os exercícios epicuristas de atenção ao momento presente e apreciação consciente de experiências prazerosas, simples, antecipam aspectos de práticas contemporâneas de atenção plena. Importância das relações. A valorização epicurista da amizade e conexões sociais como componentes essenciais da vida feliz alinha-se com pesquisas psicológicas modernas sobre a centralidade das relações sociais positivas para o bem-estar mental. A dimensão terapêutica da filosofia epicurista, concebida como medicina para a alma, apresenta notáveis convergências com abordagens psicológicas contemporâneas para bem-estar mental. Embora desenvolvida em um contexto cultural e científico completamente diferente, a psicologia implícita no epicurismo demonstra uma perspicaz compreensão da mente humana e dos mecanismos que geram sofrimento psicológico ou promovem tranquilidade interior. Epicurismo e ateísmo. A relação entre epicurismo e ateísmo é complexa e frequentemente mal compreendida. Tecnicamente, Epicuro não era ateu, pois afirmava a existência dos deuses como seres perfeitos e bem-aventurados. Entretanto, sua teologia não intervencionista, a crença de que os deuses existem, mas não se preocupam com assuntos humanos, nem intervêm no mundo, efetivamente removia a divindade de qualquer papel ativo no cosmos ou na moral. Esta posição, que poderia ser caracterizada como um deísmo avant la lettre ou um ateísmo prático, influenciou significativamente o desenvolvimento do pensamento secular. Os argumentos epicuristas contra a providência divina, particularmente o famoso problema do mal, se os deuses são onipotentes e benevolentes, por que existe o mal, tornaram-se ferramentas importantes para críticos da religião desde a antiguidade até os debates contemporâneos sobre teísmo. Epicuro e a filosofia da religião. Problema do mal. Epicuro formulou um dos primeiros e mais influentes argumentos sobre o problema do mal. Ou Deus quer eliminar o mal e não pode, então não é onipotente. Ou pode e não quer, então não é benevolente. Ou não quer nem pode, então não é Deus. Ou quer e pode, então por que existe o mal? Crítica à providência. Epicuro desenvolveu argumentos detalhados contra a ideia de providência divina, apontando imperfeições no mundo natural que seriam inconsistentes com um design divino benevolente e onipotente. Psicologia da religião. Sua análise das origens da religião no medo humano e na ignorância sobre causas naturais
antecipou abordagens psicológicas e sociológicas modernas do fenômeno religioso. Alternativa terapêutica. Epicuro ofereceu uma filosofia que procurava cumprir muitas funções terapêuticas da religião: conforto existencial, orientação moral, comunidade de valores, sem elementos sobrenaturais. A crítica epicurista à religião diferia significativamente do ateísmo moderno em seu reconhecimento da existência de seres divinos, embora redefinidos como entidades materiais perfeitas sem interesse por assuntos humanos. Esta posição nuançada provocou séculos de debates teológicos e filosóficos sobre a natureza da divindade e seu relacionamento com o mundo. Epicurismo e filosofia política. A filosofia política epicurista é frequentemente resumida na máxima "vive ocultamente, late biosas", interpretada como uma rejeição da participação política. Embora Epicuro realmente desaconselhasse o envolvimento ativo na política convencional como fonte de perturbação mental, sua posição era mais sofisticada do que simples abstencionismo. Epicuro desenvolveu uma teoria contratualista da justiça, definindo-a como um acordo mútuo para não prejudicar nem ser prejudicado. Esta concepção de justiça como convenção útil, não como valor transcendente, antecipou aspectos de teorias contratualistas modernas desenvolvidas por pensadores como Hobbes, Locke e Rousseau. Além disso, a comunidade epicurista do Jardim representava um experimento de organização social alternativa, demonstrando possibilidades de cooperação voluntária e igualdade fora das instituições políticas convencionais. Epicurismo e educação. Comunidade de aprendizagem inclusiva. O Jardim epicurista representava um modelo educacional revolucionário para sua época, admitindo mulheres, escravos e pessoas sem cidadania ateniense, grupos normalmente excluídos das instituições educacionais formais. Esta prática inclusiva antecipou aspectos de abordagens educacionais contemporâneas que valorizam a diversidade e equidade. Aprendizagem experiencial. A pedagogia epicurista enfatizava a observação direta e experiência pessoal como fundamentos do conhecimento, alinhando-se com abordagens educacionais modernas que valorizam a aprendizagem experiencial e prática sobre a memorização passiva. Modelo comunitário. O formato comunitário do Jardim, onde aprendizagem teórica e prática de vida eram integradas, antecipou aspectos de pedagogias alternativas contemporâneas como comunidades de aprendizagem, onde educação é vista como processo holístico envolvendo relações sociais e aplicação prática. Abordagem epicurista da educação como processo liberador, que visa não apenas transmitir conhecimentos, mas transformar vidas através da eliminação de medos irracionais e desejos vãos. Oferece contribuições valiosas para reflexões contemporâneas sobre os objetivos mais profundos da educação, além da simples aquisição de habilidades mercadológicas. Epicuro e a filosofia do direito. Justiça como convenção. Uma das contribuições mais significativas de Epicuro para a filosofia do direito foi sua concepção contratualista da justiça. Para ele, a justiça não é algo em si mesma,
mas um pacto de não prejudicar nem ser prejudicado que se estabelece nas relações recíprocas dos homens em qualquer lugar e a qualquer tempo. Esta definição radicalmente convencionista desafiava tanto concepções platônicas da justiça como valor transcendente, quanto visões aristotélicas da justiça como virtude natural. Para Epicuro, regras de justiça são acordos práticos que os humanos estabelecem para garantir segurança mútua, não princípios universais derivados da natureza divina ou ordem cósmica. Influência jurídica. A visão epicurista da justiça como contrato social antecipou importantes desenvolvimentos no pensamento jurídico moderno, especialmente teorias contratualistas desenvolvidas por filósofos como Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau durante os séculos XVII e XVIII. A perspectiva de que leis e direitos são criações humanas para benefício mútuo, não descobertas de princípios transcendentes, continua relevante em debates contemporâneos sobre positivismo jurídico versus direito natural e sobre os fundamentos da legitimidade legal em sociedades pluralistas. Um aspecto particularmente moderno da teoria jurídica epicurista é sua ênfase na utilidade social das leis, avaliadas não por conformidade com princípios abstratos, mas por sua eficácia em promover segurança e tranquilidade. Esta abordagem pragmática ressoa com vertentes contemporâneas do pensamento jurídico que enfatizam consequências práticas sobre formalismo legal. Epicurismo e ecologia. Simplicidade voluntária. O ideal epicurista de vida simples, satisfazendo apenas desejos naturais e necessários, oferece fundamentos filosóficos para movimentos contemporâneos de simplicidade voluntária e minimalismo, como respostas éticas ao consumismo e degradação ambiental. Suficiência material. A distinção epicurista entre desejos necessários e vãos proporciona uma base para reflexões sobre suficiência material e limites ao crescimento econômico infinito em um planeta finito. Harmonia com a natureza. A concepção epicurista dos humanos como parte integrante da natureza, não como entidades superiores ou separadas dela, alinha-se com perspectivas ecológicas holísticas. Prazer sustentável. A valorização epicurista de prazeres simples e naturais como superiores a luxos artificiais ressoa com abordagens ecológicas ao bem-estar, que enfatizam qualidade de experiência sobre consumo material. Embora Epicuro não tenha formulado uma filosofia ambiental explícita, vários aspectos de sua ética e visão de vida boa oferecem recursos conceituais valiosos para o pensamento ecológico contemporâneo. Particularmente relevante é sua crítica aos desejos não naturais e não necessários, como riqueza e luxo excessivos que frequentemente impulsionam práticas ambientalmente destrutivas. A comunidade do jardim, com sua autossuficiência relativa e valorização da simplicidade, pode ser vista como um protótipo antigo de comunidades intencionais ecológicas modernas, que buscam modelos alternativos de florescimento humano com menor impacto ambiental. Epicuro na cultura popular. Distorções gastronômicas.
Na cultura contemporânea, o termo epicurista é frequentemente usado para descrever apreciadores de gastronomia refinada e luxuosa, uma interpretação que ironicamente contradiz a valorização epicurista da simplicidade alimentar. Epicuro defendia uma dieta simples, satisfazendo a fome natural sem elaborações desnecessárias, vendo o prazer da comida como remédio contra a dor da fome, não como fim em si mesmo. Hedonismo vulgar. Em representações populares, epicurismo frequentemente aparece como sinônimo de hedonismo desenfreado e busca de prazer sensual intenso. Esta caricatura, originada em críticas antigas de escolas filosóficas rivais, ignora completamente a ênfase epicurista na moderação, tranquilidade e prazeres estáveis como ausência de perturbação. Representações literárias. Epicuro e suas ideias aparecem em obras literárias desde o Renascimento até a ficção contemporânea, frequentemente como símbolos de racionalismo, ceticismo religioso ou busca de felicidade terrena. Estas representações variam de profundamente informadas a superficialmente estereotipadas, dependendo do conhecimento filosófico do autor. A persistência de referências a Epicuro na cultura popular, mesmo que frequentemente distorcidas, demonstra o impacto duradouro de suas ideias no imaginário ocidental. Ironicamente, o próprio filósofo que valorizava a precisão do significado das palavras como ferramenta filosófica fundamental, teve seu nome transformado em significante de ideias muitas vezes opostas às suas próprias. Críticas ao epicurismo. Críticas religiosas. Pensadores cristãos como Lactâncio e Agostinho atacaram o materialismo epicurista e sua negação da providência divina e imortalidade da alma como incompatíveis com a fé cristã. Objeções estoicas. Filósofos estoicos criticavam o hedonismo epicurista, argumentando que a virtude, não o prazer, deveria ser o fim último e que a participação cívica, não o afastamento, era o dever do sábio. Críticas políticas. O afastamento epicurista da vida pública era visto como egoísta e prejudicial à comunidade por pensadores que valorizavam a participação cívica, desde Cícero até republicanos renascentistas. Objeções científicas. O atomismo epicurista foi questionado em bases científicas, especialmente a teoria do clinamen, desvio espontâneo dos átomos, vista como ad hoc e inadequadamente fundamentada. Acusações morais. Caricaturas do epicurismo, como hedonismo vulgar, persistiram desde a antiguidade, retratando incorretamente os epicuristas como devotados apenas a prazeres corporais e indulgência sensual. As críticas ao epicurismo frequentemente derivavam de incompreensões deliberadas ou genuínas de suas posições. O hedonismo refinado de Epicuro era caricaturado como busca de prazeres baixos. Seu atomismo era ridicularizado como absurdo. Sua teologia não intervencionista era confundida com ateísmo, e seu afastamento político era interpretado como egoísmo antissocial. Relevância de Epicuro. Hoje,
A filosofia de Epicuro demonstra surpreendente relevância para os desafios contemporâneos da vida moderna. Em uma era caracterizada pelo consumismo excessivo, sobrecarga informacional e ansiedade crônica, sua ênfase na simplificação dos desejos e na busca de tranquilidade mental oferece um antídoto poderoso para os excessos da sociedade atual. Sua análise dos desejos como naturais versus artificiais proporciona ferramentas conceituais valiosas para navegar em um mundo onde somos constantemente bombardeados por estímulos que criam e amplificam desejos não naturais e não necessários. As práticas epicuristas de atenção ao momento presente e valorização de prazeres simples encontram paralelos em técnicas contemporâneas de mindfulness e psicologia positiva. Conclusão: o legado duradouro de Epicuro. Contribuições filosóficas. O sistema filosófico abrangente de Epicuro, integrando feitos da física contemporânea. Sabedoria prática. A concepção epicurista de felicidade como ataraxia, tranquilidade mental, alcançada através da moderação dos desejos e eliminação de medos irracionais, oferece ferramentas práticas para enfrentar ansiedades contemporâneas e buscar bem-estar autêntico em um mundo de excessos. Inspiração contínua. A comunidade do Jardim, com sua inclusividade radical, simplicidade voluntária e cultivo de amizades filosóficas, continua inspirando experimentos sociais alternativos e reflexões sobre possibilidades de vida boa, além do paradigma consumista dominante. O legado de Epicuro transcende sua época e continua ressoando através dos séculos, não apenas como curiosidade histórica, mas como fonte viva de sabedoria prática e inspiração filosófica. Sua visão de uma vida feliz, baseada em prazer moderado, tranquilidade mental, amizades significativas e libertação de medos irracionais, permanece profundamente relevante em um mundo onde prosperidade material frequentemente coexiste com pobreza existencial. Ao recuperarmos a autêntica filosofia epicurista, livre das caricaturas e distorções acumuladas, encontramos não apenas um interlocutor do passado distante, mas um companheiro no caminho contínuo para uma vida examinada e genuinamente feliz. Como Epicuro ensinou, a filosofia que não alivia o sofrimento humano é vazia. Seu próprio pensamento continua oferecendo tal alívio para aqueles dispostos a praticar seus preceitos. Obrigado por assistir até o fim do vídeo. Curta e compartilhe para que este conteúdo possa chegar a mais pessoas. Deixe seu comentário sobre qual destes ensinamentos achou mais relevante. Um forte abraço e até o próximo vídeo.